Oi, Sueli, bom dia. Sueli, só me diz se tá bom o som. Como é que tá aí, por favor? Bom dia, quem já tá entrando. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa explanação. Estão ouvindo bem, né? Tá tudo certo então, né? Pra gente começar a nossa explanação de hoje. Certo. Vou tirar então aqui esse fone de ouvido. Melhora seu fone pra gente começar, todo mundo ouvindo bem. E vamos lá começar então a nossa explanação, certo? Agora sim, né? Tá bem? Pois vamos lá. A Esté tá dizendo que sim, né? Pois eu vou começar aqui a nossa explanação da manhã de hoje. Esse domingo abençoado, né? Que nós nos reunimos aqui, mesmo que de forma online, para refletir um pouco, né, sobre o Evangelho do Cristo, sobre também o que a doutrina espírita, né, nos trouxe de esclarecimento com relação ao Evangelho do Cristo. Antes a gente faz o nosso momento, né, esse momento de harmonização. Então eu trouxe aqui uma mensagem do livro Sinal Verde. É um livro ditado pelo espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Eu trouxe a mensagem de número 21, Assuntos de Tempo, em que ele diz: se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora, nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola, a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de qualquer preocupação, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quantos serviços se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. A gente trouxe essa mensagem aqui sobre o tempo porque ele tem tudo a ver com a nossa palestra, a nossa explanação da manhã de hoje, né, que fala sobre a necessidade das encarnações. Então, seguindo nessa vibração de boas reflexões que essa mensagem nos traz, vamos nesse momento manter o nosso pensamento conectado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acalmar as nossas mentes, focando no Cristo e agradecendo a espiritualidade amiga que aqui se faz presente nesse momento, pela oportunidade de termos acordado para mais um dia, para mais uma semana que se inicia, que possamos encher o nosso coração de gratidão, que possamos refletir sobre o tempo que ainda temos aqui nesse planeta, nesta encarnação, e o que nós estamos dispostos a fazer com ele, no sentido de nos melhorarmos, de nos tornarmos espíritos melhores. Senhor Jesus Cristo, obrigada pelo teu evangelho de amor e de luz. Pedimos a toda a espiritualidade amiga que envolva todos nós nesse momento, que possa ser dito aqui
aquilo que nós precisamos ouvir para a nossa compreensão, para nos dar força, fortalecendo a nossa fé, o nosso ânimo para seguir durante toda essa semana. Que assim seja. Então, com essa rogativa e agradecendo a todo mundo que está aqui acompanhando esse nosso momento de live, vamos então falar sobre o tema, né, do nosso evangelho de hoje, que é a necessidade das reencarnações. Esse tema reencarnação é um tema que algumas pessoas têm dificuldade de entender, né? Quem não é espírita ou quem está chegando na doutrina espírita agora tem essa dificuldade de entender esse tema, né? Da reencarnação, né? Algumas pessoas não conseguem entender, então se eu já tive uma outra vida, por que é que eu esqueço de tudo? E aí como é que eu esqueço e vou para outra vida? E essas pessoas que eu vivo aqui, que são meus parentes, eu já vivi com elas ou não? Ou então eu vou esquecer dessas pessoas para sempre, quando eu vier eu vou vir com outras pessoas diferentes. São vários os questionamentos, né, que as pessoas fazem e geram muitas dúvidas sobre a reencarnação. Mas a reencarnação, ela tem um papel central, que é esse que a gente diz que é o motivo, né, a necessidade de se ter as reencarnações. Primeiro, para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que entender, né, o básico que a doutrina espírita nos ensina, que nós somos espíritos e somos espíritos imortais, né? Então, o corpo físico, ele vai morrer, ele vai perecer, mas o espírito não, ele é eterno. Ele segue vivendo eternamente. Só que esse espírito, ele não vai ter só uma existência. Esse espírito, ele vai ter várias e várias existências até quando ele esteja num nível, né, que na escala evolutiva que o Allan Kardec de forma didática, trouxe para a gente, esse espírito ele vai estar num nível de pureza, né, máxima que nós podemos alcançar. Né? Nós não vamos ter a perfeição absoluta, porque essa perfeição é apenas de Deus, nosso Pai maior e Criador. Agora, a perfeição relativa, essa sim, nós que somos filhos do Criador, nós conseguimos alcançar essa perfeição absoluta. Mas essa questão da reencarnação, ela nos traz várias perguntas, e uma das perguntas que eu me fazia muito, quando eu não conseguia entender, quando eu estava ali no início do estudo da doutrina, era então, por que se Deus toda a bondade, é a inteligência suprema, por que Deus não cria logo seus filhos de forma perfeita e esses filhos são criados para viver logo em paz, sem precisar passar por todas essas etapas, por todos esses mundos primitivos de expiação, regeneração, por todo esse processo de sofrimento até chegar nesses mundos felizes, né? Nesse nível de evolução suprema que nós podemos alcançar. E aí, depois de muito estudo, né, de muita vivência dentro desses ensinamentos, né, da doutrina, a gente vai entendendo essa necessidade da reencarnação. Então, nós, como espíritos, nós não somos perfeitos e diante dessa nossa imperfeição, diante das nossas vidas, das nossas experiências, nós vamos buscando os caminhos que nós achamos que são mais fáceis, que a gente chama de atalho, né? Aqueles caminhos que você acha que você vai resolver os seus problemas de forma mais fácil, você vai conquistar aquilo que você quer de forma mais fácil. Só que geralmente esse caminho da forma mais fácil, ele geralmente é o caminho do erro. Por quê? Jesus nos falava da porta larga e da porta estreita. E se a gente traz isso para a nossa vida, faz todo sentido. Realmente existe nessa porta larga e essa porta estreita. A porta larga é o caminho do mal. E por que a gente diz que o caminho do mal é o caminho mais fácil? Porque no caminho do mal, tudo que eu sou, tudo que eu faço vai ser validado. Então, no caminho do mal, se eu sou
egoísta, se eu sou orgulhosa, se eu sou preconceituosa, se eu sou invejosa, tudo de ruim que eu tenho dentro de mim vai ser validado nesse caminho e tá tudo certo. Então, se eu sou invejosa, eu vou ser estimulada a ser muito mais invejosa. Se eu sou preconceituosa, eu vou ser estimulada a ser mais preconceituosa ainda. Agora, por que o caminho do bem é o caminho da porta estreita? Porque esse mal que eu tenho dentro de mim, que eu trago dentro de mim, nesse caminho da porta estreita, eu vou ser cobrada a me libertar desse mal. E aí vem todo o dilema do espírito, vem todo o dilema do ser humano. Porque se modificar, se libertar do mal, é algo que exige de mim um trabalho, é algo que exige de mim todo um processo de purificação, todo um processo de mudança, primeiro mental, do que eu trago aqui dentro da minha mente, mudanças de sentimentos, de percepções, de reações diante da vida. Por isso que a gente diz que é o caminho mais difícil, né? Essa porta estreita, que Jesus usou essa alegoria, né, para nos mostrar que existe o caminho, que eu posso continuar sendo quem eu posso continuar sendo essa Lídia com todas as imperfeições que eu tenho, e eu posso dizer, eu quero ser assim. Pois vai, Lídia, continua sendo o que você é. Mas eu vou sofrer as consequências disso, as consequências de continuar nessa dificuldade, continuar com esses sofrimentos, continuar com todas essas dificuldades que eu vivo. E existe o caminho do bem, que é um caminho que eu vou ter que abrir mão de mim, de quem eu sou nesse momento. A gente lembra de Paulo agora nesse momento, é você abrir mão de quem você é você abrir mão de ter a última palavra, é você abrir mão de ser o certo e é você começar a respeitar quem você é e a respeitar o outro. E aí a gente escolheu na abertura essa mensagem do tempo, porque nós temos um tempo, nós temos um processo para fazer esse caminho, para fazer essa caminhada. O André Luiz, ele tem um livro que eu gosto muito, eu sempre falo sobre esse livro, porque é um livro que me marcou muito, porque essa mensagem é muito linda para nós espíritos que estamos nessa caminhada, se propondo a fazer essa caminhada de evolução espiritual. Né? Eu não cheguei ainda nem no primeiro degrauzinho, então imagine a escada imensa que eu ainda tenho que subir. Né? E aí o André Luiz, ele nos fala lá no livro Libertação, daquela série, né, do mundo espiritual, tem um livro Libertação. E o André Luiz me ajudou muito a entender essa dúvida que eu tinha. Hoje, por que Deus não fez todo mundo perfeito já, todo mundo vivendo em harmonia, né? Todo mundo bonitinho no céu, naquele céu de maravilha, vivendo todo mundo com os animaizinhos, naquela felicidade. E o André Luiz, ele nos coloca que nós espíritos, né, nós chegamos a um ponto em que nós não aguentamos mais viver no mal. Nós não aguentamos mais viver as consequências que o mal ele traz para a nossa vida. Nós não aguentamos mais o sofrimento, nós não aguentamos mais as consequências que o nosso orgulho nos traz quando ele nos afasta das pessoas, quando ele nos isola e nos leva à solidão, ao sofrimento. Nós não aguentamos mais viver em guerra na nossa família com aquelas pessoas que nós deveríamos amar, deveríamos ressignificar essa relação, e nós, nessa vida, em vez de estarmos tentando corrigir essas relações equivocadas que nós travamos em vidas anteriores, estamos reunidos em família com esses espíritos que foram adversários e inimigos do passado, mas estamos cometendo os mesmos erros e às vezes erros e atrocidades maiores contra esses irmãos. Mas chega um ponto que a gente cansa de sofrer. Chega um ponto que a gente diz, meu Deus, eu não quero mais esse sofrimento.
Eu não quero mais ser infeliz nesse casamento. Eu não quero mais ser infeliz nessa família. Eu não quero mais ser infeliz no meu ambiente de trabalho. Eu não quero, eu estou cansada de viver em guerra com as pessoas. Aonde eu vou é conflito. E não adianta eu penso, eu vou mudar de trabalho, eu mudo de trabalho, eu começo outro, aí eu estou no mesmo conflito novamente. E aí eu penso, não, eu vou sair da casa dos meus pais porque esse conflito vai ser resolvido e eu entro em outro pior, às vezes me relaciono com outras pessoas que me causam sofrimento ainda maior. Então, será que no meio de tudo isso, eu sou sempre a vítima que estou no meio desses conflitos, ou sou eu, esse espírito que precisa se libertar desse mal que traz dentro de si, desse orgulho, dessas vaidades, para que esses conflitos, aos poucos, possam ser resolvidos, possam ser ressignificados e transformados? Porque se eu tenho dificuldade de me relacionar com o outro, por onde eu for, eu vou ser o motivo do conflito. Por onde eu for, eu vou ser guerra. Por onde eu for, eu vou ser mal-estar, eu vou ser desagradável. Então, quem tem que mudar sou eu. Não é mudar de ambiente de trabalho, não é mudar de casa, não é mudar de família, não é esquecer os meus familiares e tentar construir uma outra família. Não é isso que resolve os conflitos. O que resolve os conflitos sou eu passando por esse processo de transformação. E aí o livro Libertação, e o título do livro é esse, Libertação, é de se libertar. Mas se libertar do quê? Se libertar do outro? Se libertar do meu marido, se libertar do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu chefe, do meu colega de trabalho? Não, é se libertar de mim, das amarras que eu construo para mim mesma e vivo nesse constante conflito e sofrimento. Então, por onde eu for, onde eu vou, eu sou infeliz. E onde eu estiver, eu vou estar me sentindo sozinha, solitária, infeliz. Eu olho, eu posso estar numa casa cheia de pessoas, mas eu vou olhar para aquelas pessoas e eu vou sentir uma solidão, uma tristeza tão grande. Nenhuma daquelas pessoas parece que eu posso confiar, que eu posso me abrir, que eu posso conversar, porque a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. Sim, o outro pode ter ali em partes responsabilidades, mas a responsabilidade maior é minha. Eu que tenho que fazer esse processo de libertação. E aí o André Luiz nos mostra, né, exemplos de espíritos como o Gregório, que chega no limite. Cansamos, são reencarnações. Se nós tivéssemos, né, quem não é médium, né, se nós tivéssemos a condição de ver as nossas vidas passadas, nós íamos perceber quantas existências nós estamos nesse mesmo conflito que nós estamos passando nesse momento. E às vezes com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos, nós estamos passando por esses conflitos há vidas e vidas e vidas, estagnados espiritualmente. É só rodando e voltando para o mesmo ponto, para o mesmo ponto, para o mesmo ponto. E é sofrendo, sofrendo, aumentando o sofrimento, em vez de aproveitar uma determinada encarnação para conseguir ali trabalhar essas relações, ressignificar esses conflitos, não. Pelo orgulho, desculpa, pela vaidade, eu faço é aumentar os meus débitos, as minhas dívidas com esses irmãos que, assim como eu, precisam de tempo, como disse a mensagem inicial, que é do próprio André Luiz, também ali psicografada pelo Chico Xavier. E aí chega a hora que eu, como espírito, eu não suporto mais. Eu percebo que eu estou estagnada, eu canso, eu digo, meu Deus, eu quero sair desse ponto, eu quero avançar, porque não tem como, não tem como. Todos nós fomos criados para evoluir, para crescer, para avançar. Vai ter uma hora que a gente não vai mais suportar esses conflitos, vai ter uma hora que a gente vai querer ter paz. Todo mundo aqui que está ouvindo nesse momento, e eu principalmente, quero
paz, todos nós queremos paz. Chega um momento que eu não quero mais ter razão, chega um momento que eu não quero mais ser a certa da história, chega um momento que eu não quero mais ter as minhas vaidades atendidas, chega um momento que eu quero me libertar e ter paz. E aí é o momento que a espiritualidade amiga entende que chegou a hora em que eu tenho as condições necessárias para ser atendida, para ser ajudada. E aí, Lídia, quando a gente chega nesse ponto, tudo se resolve? Não. E aí é nesse ponto que a história realmente começa. E a doutrina nos fala que existem as provas e as expiações. E a grande maioria de nós está aqui passando por expiações. Eu, como espírito, eu entendi. Eu não quero mais ficar estagnada nisso. Eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero me melhorar. E aí eu abertamente coloco isso para a espiritualidade entende, e a espiritualidade tem todo o trabalho de preparar uma reencarnação, de preparar uma família, tudo que eu vou viver nessa outra vida. Mas como é que eu vou corrigir os erros? Como é que eu vou corrigir os equívocos do passado? Só dizendo, ai, não, eu entendi, agora eu não quero mais isso, eu quero me libertar, eu quero o meu processo de libertação. Esse é o primeiro passo, mas o grande passo de tudo isso se chama expiação. E essa expiação, nós espíritos precisamos disso aqui, um corpo físico para expiar. E para ter esse corpo físico, a gente precisa desta reencarnação, desta vida que nós estamos vivendo aqui nesse mundo de provas e expiações. Então, quando a gente olhar hoje para a nossa família, por mais conturbada que ela seja, a gente olhar hoje para o nosso ambiente de trabalho, a gente olhar hoje para o centro espírita que a gente frequenta, para o centro religioso, de qualquer religião, se eu olhar para todos os ambientes que eu frequento como encarnado nessa existência e olhar para os conflitos que eu vivo nele, eu vou olhar, e principalmente vamos falar da família, que é o que dói em muitos de nós aqui nesse momento, principalmente quando eu olhar para essa família, quando eu olhar para essas pessoas que fazem esse núcleo familiar comigo, eu vou olhar para eles e vou lembrar, é o meu processo de libertação. Eu, como espírito, estou fazendo o que o André Luiz mostrou ali naquele livro, né, com Gregório e os outros personagens daquele livro. Eu vou lembrar que eu estou passando pelo meu processo de libertação. Não é o meu marido, não é a minha esposa, não é meu pai, não é minha mãe, não é minha irmã, não é meu namorado, não é ninguém. Sou eu que estou passando por esse processo de libertação. E essa expiação, essa dor, essa dificuldade, esse sofrimento que eu carrego, ele é necessário nesse momento, porque eu tenho que expiar, eu tenho que passar por essa dificuldade para que nas próximas oportunidades, nas próximas encarnações, quando eu for pensar em cometer os mesmos erros, eu vou lembrar. Mas a consequência vai ser aquela vida difícil, aquela vida dolorida que eu tive no passado. E eu não quero mais isso, eu não quero. Hoje eu posso até pensar que o vício, eu posso pensar que a bebida, que a droga, eu posso pensar que o sexo, eu posso pensar que a comida exagerada são formas de preencher os meus vazios, são formas de preencher a minha solidão. Mas isso traz consequências e eu nunca vou estar preenchida, eu vou estar sempre faltando algo, eu vou estar sempre sentindo falta de algo. E esse algo que me falta é a compreensão de que eu estou nessa encarnação para expiar e para conseguir, por meio da expiação, chegar ao meu processo de libertação.
Então, o que a doutrina nos chama é que nós possamos olhar para a vida, para esta encarnação, não como um castigo, não como uma punição divina, porque eu pequei, ou porque o meu parente no passado cometeu um erro e aí vem uma maldição para a família, como se pensava antigamente. Isso não existe. Existe um espírito tentando crescer, um espírito tentando se libertar, um espírito tentando aprender, um espírito tentando se tornar um espírito melhor. E aí a nossa amiga, ela coloca aqui a dor de perder um filho, né? E o quanto isso dói, o quanto isso machuca. Mas aí é aquilo, é preciso se olhar como um espírito em processo de evolução e olhar para o seu filho também como um espírito em processo de evolução. Nós estamos no papel de mãe, de filho, de pai, de avô, de amigo, mas são papéis passageiros, porque quem nós somos de verdade, nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, um espírito que aceita nessa vida receber outro, né? Uma mãe aceita receber outro espírito, né? Como seu filho, é um espírito que conseguiu já desenvolver dentro de si a capacidade de querer ajudar aquele outro irmão a crescer e a evoluir. E aí, mas eu tenho que compreender, hoje eu sou mãe, mas esse espírito que eu recebo como filho, ele tem o seu próprio caminho, ele tem o seu próprio tempo, a sua própria jornada, e ele não morreu. Só essa encarnação chegou ao fim no sentido do corpo físico, mas ele está no mundo espiritual se preparando para outras e outras jornadas. E ninguém separa, nada no mundo separa dois espíritos que se amam. Principalmente um amor de mãe com um amor de filho. Isso não há nada no mundo que separe. Essa relação ela só muda de forma, porque os papéis vão se alterando, depois vocês vão se reencontrar em outros e outros papéis, mas aí é preciso a gente ver as coisas pelos olhos do espírito, né? Pelos olhos da matéria, é o meu filho. Isso é normal, é um processo, é todo um processo, é um luto, é todo um processo. Mas pelos olhos do Espírito, nós somos imortais e ninguém nunca vai nos separar. E existem os motivos, né, para a reencarnação de um filho ser menor do que o tempo da reencarnação de uma mãe, né? E aí é isso, né, que a gente está falando, dessa questão da expiação. E eu tenho que olhar para as expiações com os olhos espirituais, porque se eu me apego às pessoas, se eu me apego às coisas, se eu me apego a esse mundo, eu vou ver tudo como se tudo tivesse acabando. Tá tudo acabando, tá tudo se destruindo, o mundo tá acabando, as pessoas estão morrendo, tá tudo se destruindo. Mas quando eu olho com os olhos do Espírito, eu vejo que tá tudo continuando, tá tudo progredindo, tá tudo crescendo, tá tudo avançando. E é isso que a reencarnação nos chama, para a gente olhar para o mundo com os olhos espirituais. Então, é preciso entender o que eu passo nessa vida não é um castigo, o que eu passo nessa vida não é uma separação eterna, o que eu passo nessa vida não é um sofrimento eterno, o que eu passo nessa vida se chama expiação. E essa expiação, esse sofrimento, está me ajudando como espírito a me lapidar. É ali como se fosse com um martelinho, lapidando, e dói. Dói demais, são dores insuportáveis que só quem vive sabe. Mas espiritualmente, o que eu estou aprendendo com essa dor e o que o outro também está aprendendo com essa dor, com a separação,
com as inimizades, os relacionamentos equivocados, nós espiritualmente não temos capacidade de imaginar o que nós estamos aprendendo com isso. E é importantíssimo lembrar, quando existe amor na relação entre dois espíritos, nada separa esses irmãos que construíram essa relação de amor. Essa relação ela só vai mudar, os papéis só vão mudar, mas nada separa quem se ama de verdade. Essa separação carnal ela é só por algum tempo. Agora de espírito ela não ocorre jamais. Nós estamos sempre nesse trânsito entre o mundo espiritual e o mundo material, o mundo carnal, esse mundo aqui que a gente vive, e nada separa o amor, nada acaba com o amor. Então, é preciso a gente entender e olhar para essas expiações como esse nosso processo de libertação. A dor que eu passo hoje nessa família extremamente difícil, nessa família que parece inimigos, que se odeiam, que brigam o tempo todo, esse casamento que é uma grande expiação, meu marido, a minha esposa, parece o meu inimigo. E muitas vezes é de fato, mas inimigos do passado. E hoje não precisa mais ser inimigo, já foi. E Deus é tão bom, é tão misericordioso que colocou a gente junto ali na mesma família para a gente tentar reconstruir essa relação e não se olhar mais como inimigo, mas começar a se respeitar para que um dia a gente possa se olhar como irmãos. Esse é o papel da reencarnação. É isso que a reencarnação significa. Reencarnar é um vale de lágrimas? É. Para muitos de nós. É um vale de lágrimas, são sofrimentos terríveis. A gente vê o tempo todo, né? É na guerra, é pessoas que perdem seus entes queridos, são todos os tipos de sofrimento. São pessoas na miséria, são pessoas que não veem mais sentido da vida, são vários os tipos de sofrimento. Mas o importante é a gente lembrar que nós não estamos sozinhos. Nenhum de nós está sozinho. Nenhuma dor é tão insuportável que eu não possa conseguir passar por ela. Porque a dor ela passa e eu, espírito, eu continuo. Mas eu só vou entender isso se eu realmente tiver fé em Deus e me compreender como espírito. Enquanto eu continuar achando que tudo está se acabando, que as pessoas estão morrendo, que está tudo tendo um fim, e eu não conseguir entender que os espíritos estão apenas seguindo, progredindo, evoluindo, eu vou estar sempre infeliz. Eu vou estar sempre em desespero, eu vou estar sempre revoltado, eu vou estar sempre querendo acabar com tudo, porque nada faz sentido para mim. Mas se eu acredito que eu sou um espírito imortal, que eu sou filho de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus maior, eu entendo que há motivos, eu não consigo compreender. E aí é a hora de vencer o meu orgulho. Porque eu tenho que vencer o meu orgulho no sentido de entender que tem coisas que eu não consigo compreender. Mas por mais que doa, por mais que seja terrível, eu vou ter que aguentar e passar. Isso se chama expiação, obediência e resignação a Deus. Por mais que essa dor doa, eu vou ter que passar, porque Deus, Ele é um Pai amoroso e jamais Ele iria me colocar numa situação de sofrimento apenas para que eu sofresse. Isso não existe. Todo sofrimento tem uma razão de ser e a principal é a minha libertação como espírito. Eu vou passar por isso hoje, mas o que eu vou conseguir espiritualmente falando, nada se compara à evolução que essa dor está trazendo para mim e para os outros que também estão passando por esse processo comigo. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje, essa é a nossa mensagem sobre reencarnação, sobre a necessidade da reencarnação. Não percamos a nossa fé
tenhamos esperança. Vamos ver essas dores, essas expiações como essa libertação. Eu estou nessa carne, nesse corpo, eu estou vivendo como a Lídia hoje, mas eu não sou só a Lídia, eu sou várias e várias experiências e eu ainda vou viver várias e várias e várias. Eu tenho que olhar para o meu passado e agradecer. Eu nem sei o que foi que eu vivi, nem quero saber, não quero saber de vida passada, coisa nenhuma. Nem quero saber, mas eu tenho que olhar para trás e agradecer e falar obrigada, Deus, pela Lídia que eu sou hoje. Eu sei que eu já fui bem pior. E eu entendo que essas expiações de hoje estão me levando para essa libertação, para o meu melhoramento espiritual. Me dê força, me dê coragem, me ajude, porque dói e é uma dor terrível. E é uma dor que consome a minha alma, Senhor. E só o Senhor pode me ajudar. E aí a gente busca a ajuda de Deus, a gente busca a ajuda das pessoas que estão ao nosso redor e a gente pega essa dor e transforma essa dor em ação. Então, se hoje eu perdi alguém que eu amo, quantas pessoas estão precisando de ajuda? Quantas crianças estão precisando de pão? Quantas crianças em orfanatos? Quantas crianças em favelas? Quantas crianças em sofrimento, sofrendo todos os tipos de abuso? Por que eu não posso pegar essa minha dor e transformar em ação? Jesus nos chama a todo momento para a gente agir. A gente vai com a dor, se arrastando, sofrendo, mas a gente pega essa dor e transforma em ação. Vamos olhar para o nosso lado e ver o que a gente pode fazer para que essa dor se transforme em ação. Vamos olhar para o nosso lado, vamos pensar que nós somos parte de uma humanidade, de uma coletividade. A minha dor dói, mas tem gente que também está passando pela mesma, por piores, às vezes por menores. Mas se nós pegarmos todas essas dores, todas essas expiações e transformarmos em ação, nós estamos contribuindo para o mundo se transformar num mundo melhor, de um mundo em processo de evolução. Então, meus amigos, agradeço muito a vocês pela paciência nesse domingo de manhã, pelo esse nosso encontro nesse domingo. Que Jesus Cristo nos abençoe, que cada um de nós possamos fazer as nossas reflexões individuais sobre essa mensagem. Não é fácil, porque mexe dentro da gente. Eu sei, falar de encarnação, de se modificar, mexe no nosso orgulho, nas nossas vaidades, nas nossas dores que nós carregamos na alma e a gente quer esconder, mas é necessário. Porque a gente precisa sair da estagnação. E a gente só sai da estagnação em ação, agindo. Que Jesus nos dê força, coragem, determinação para a gente fazer aquilo que nós viemos fazer nessa vida. Muito obrigada. Vamos fazer uma prece de encerramento, né, desse nosso momento. Rogando a Jesus, o nosso Pai maior, a toda a espiritualidade amiga, que nós possamos ter paz, mesmo diante das tribulações, mesmo diante do sofrimento. Jesus nos ensina a pegar a nossa dor e a transformar essa dor em ação, em modificação, nos dá coragem, nos ajuda a nos libertarmos dos pensamentos de vitimismo, dos pensamentos de discórdia, de desunião, nos ajuda a dar sentido para a nossa existência, para a nossa vida, Jesus. Que a espiritualidade amiga nesse momento esteja nas casas de cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que dói, o que nos faz sofrer, e Jesus não nos deixa sozinhos, acolhe a todos nós. Esteja conosco durante toda essa semana, o Senhor é o nosso guia, a nossa fortaleza. Muito obrigada, que assim seja. Muito obrigada, gente, bom dia, né, para todos nós, um bom domingo. E que se nós estivermos precisando de ajuda, vamos buscar essa ajuda, seja no centro espírita, seja em qualquer espaço. Vamos buscar a ajuda de um profissional, buscar uma ajuda também espiritual, porque nós não vencemos nada sozinhos. Nós precisamos de ajuda para vencer.
E Deus bota sempre no nosso caminho as pessoas certas para nos ajudar. Estejamos abertos para a receber também a ajuda que nós precisamos. Muito obrigada, um bom domingo a todos, muita paz, que assim seja. Obrigada, gente.